Estamos de volta, né, aqui no nosso curso Visão Panorâmica da Bíblia. E nós estamos estudando no momento sobre as epístolas universais. E hoje nós vamos estudar as duas cartas do apóstolo Pedro, mais a carta de Judas. E nós vamos estudá-las em conjunto porque Judas trata de temas que o apóstolo Pedro tratou na sua segunda carta. Além disso, ele não só trata do mesmo assunto, como ele cita explicitamente citações aqui do apóstolo Pedro acerca de falsos profetas, falsos ensinadores. Então, a epístola aqui de Pedro, nós podemos fazer três grandes divisões dela, né? E também podemos fazer divisões assim mais minuciosas, como toda a carta, né? Depende se nós queremos ver uma visão mais geral ou os assuntos tratados de formas mais detalhadamente. Então, de forma assim bem mais panorâmica, nós podemos ver aqui na primeira epístola de Pedro três grandes partes: a salvação, que é a chamada então do crente, que vai do capítulo 1 a partir do versículo 3 até o versículo 10 do capítulo 2, a submissão, que tem a ver com a conduta do crente na sociedade, e a última parte, o sofrimento e o disciplinamento do crente, né? Ou seja, a disciplina que o crente deve ter na sociedade, e vai ali do versículo 13 do capítulo 3 até o versículo 11 do capítulo 5. O tema principal aqui dessa carta é acerca do sofrimento e esperança. Na verdade, a esperança é a palavra-chave dessa carta. E ele escreveu essa carta aqui aos estrangeiros que estavam dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Então, logo no início aqui, ele dá graças lá a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, né? Então, Jesus disse que se nós aprendêssemos com ele, que é manso e humilde de coração, nós encontraríamos refrigério para a nossa alma. Então, quando todos os ensinamentos de Jesus e também dos apóstolos nos dão uma certa serenidade. Olha, que ele diz que nós fomos gerados novamente, né, por Deus, para uma viva esperança. Então, quem tem uma viva esperança de que o futuro será melhor do que todos os momentos anteriores da nossa vida, tem uma vida que é tranquila, não é? E como o povo estava com muito sofrimento em tempos de perseguição, não era uma perseguição política, mas uma perseguição local mesmo, assim, uma perseguição por conta da fé. E ele diz que ao invés de nos entristecermos em momentos de dificuldade, é para nos alegrarmos, né? Olha, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, não é? Então, quando nós enfrentamos dificuldades, nós devemos enfrentar essas dificuldades com alegria, porque nós seremos provados e aprovados por Deus. Ele faz uma exortação à santidade, como todos os escritos do Novo Testamento, como eu tenho enfatizado isso, né? E ele diz, olha, vocês
devem viver como filhos obedientes, né? Lá no versículo 14 do capítulo 1. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, aqui ele faz uma referência direta ao livro de Levítico, né? Porque como escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E ele vai dizer como que nós devemos viver em relação às autoridades, né? Sermos submissos às autoridades constituídas. Vai nos dar conselhos práticos para nos ajudar nas nossas relações sociais do dia a dia, não é? E também, como várias cartas de Paulo, ele vai dar conselhos aos servos cristãos, vai falar dos deveres das mulheres cristãs e dos maridos cristãos. E eu quero destacar aqui um conselho que ele dá para as mulheres que eu gosto muito, né? Aqui tem algo que diz que é precioso diante de Deus. Diz aqui que o que é precioso diante de Deus é que a mulher tenha um espírito manso e quieto. Um espírito quieto é um espírito que não se perturba, um espírito pacífico, um espírito que é tranquilo. E um espírito manso, ele é um espírito gentil, é tolerante, é humilde, né? Então, se eu conseguir ficar com meu espírito manso e quieto, isso é realmente precioso diante de Deus, né? E aqui também ele nos aconselha, né, a buscar a paz e a seguir essa paz, né? Está lá no versículo 11 do capítulo 3. E então, viver essa vida cristã em Cristo, né? Essa nova aliança, nessa nova aliança que Jesus estabeleceu, resulta numa vida simples, numa vida tranquila, vivida da melhor forma entre as pessoas com as quais nós convivemos, não é? E quando Jesus nos disse que nós encontraríamos refrigério para nossa alma, nós vemos que o estudo da palavra, o conhecimento da palavra, realmente vai dando para nós uma firmeza diante de situações difíceis, né? E por isso, e por que nós encontramos esse consolo diante de situações difíceis? Porque nós ouvimos esses ensinamentos e vamos aplicando na nossa vida. Por exemplo, outros versículos aqui que eu vou destacar, o 6 a seguir do capítulo 5. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós não temos que ficar ansiosos e eufóricos, né, para termos reconhecimento, para termos alguma posição. Não, aqui nós vamos nos humilhar debaixo da mão de Deus, que Ele, a seu tempo, se Ele quiser, Ele vai nos exaltar. E nós vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? E diz para nós sermos sóbrios, vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então, nós vamos resistir firmes na fé. O diabo que anda ao nosso derredor, com a nossa firmeza, ele vai fugir de nós e nós vamos entregar toda a nossa ansiedade a Deus e vivermos completamente em paz, destemidos acerca do futuro, porque nós sabemos que o nosso futuro é de bênçãos, porque as promessas de Deus reservadas para nós terão cumprimento não apenas nesta terra, mas principalmente
na eternidade, não é? Sobre a questão da autoria do apóstolo Pedro, há consenso nessa autoria, mas essa autoria foi questionada porque o grego da carta, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E o Antigo em hebraico e algumas partes em aramaico. Então, diz que o grego aqui dessa carta é muito sofisticado e não poderia ter sido escrito, então, por um simples pecador, por um simples pescador, que também não deixa de ser pecador, não é? Então, mas a carta deixa claro que o Pedro, e era muito comum, até mesmo o apóstolo Paulo teve algum amanuense, alguém que escrevia o formato final da carta. Então o apóstolo Pedro muito provavelmente disse que falava, né, o que era para ser escrito, e Silvano, né, que foi que escreveu essa carta, não é? Então essa carta foi escrita num tempo de grande perseguição, como eu já disse, e ela faz muitas referências a Isaías, aos Salmos, aos Provérbios. E a carta é realmente inspiradoramente prática, né? Ela trata de muitas questões práticas, como boa parte das cartas do Novo Testamento, né? Sempre tem as explicações doutrinárias sobre a nossa vida espiritual, mas como essa vida espiritual é realmente vivida na prática. Enquanto a primeira carta foi escrita para fortalecer e animar os cristãos que estavam passando por grande perseguição, grande tribulação, a segunda, a ênfase maior foi advertir contra os falsos mestres, né? Como fugir desses falsos mestres e como não se desviar dos caminhos santos aqui do Senhor. Agora, nessa segunda carta, eu gostaria de destacar, antes de chegar ao ponto específico dela, que é prevenir contra os falsos mestres, eu gostaria de destacar o quanto nós precisamos dessas mudanças na nossa natureza e sermos uma nova criatura, porque aqui a Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 3 do capítulo 1: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, nós seremos sempre pecadores enquanto estivermos nesse corpo corruptível. Mas a ideia de ser uma nova criatura, de passar por um novo nascimento, é sermos participantes dessa natureza divina. E como nós vamos ser participantes dessa natureza divina? A Bíblia aqui explica, né? Nós, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Eu preciso então acrescentar à minha fé a virtude, e que são boas qualidades, né, do meu modo de viver, de pensar, de agir. Mas a minha virtude eu devo acrescentar a ciência, né, o conhecimento. A ciência eu devo acrescentar a temperança, que é o autocontrole, que é a moderação. A temperança eu devo acrescentar a paciência. E
paciência, eu preciso explicar para vocês que é aquela constância de tranquilidade no nosso interior, mesmo estando vivenciando circunstâncias difíceis, não é? Então, quando nós somos participantes dessa natureza divina, nós temos essa tranquilidade, essa calma, na espera de qualquer coisa, na espera de ver Deus vir ao nosso socorro e mudar a situação com a qual nós estamos lidando, né? E além disso, devo acrescentar a piedade eu devo acrescentar a fraternidade, que é aquele amor aos irmãos com bondade, com amizade. E a fraternidade eu devo acrescentar o amor, né? E diz que se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem faz isso aqui, a Bíblia diz que jamais, nunca tropeçará. E aqui, a partir do capítulo 2, vai tratar sobre essa questão dos falsos mestres, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, né? Doutores são instrutores. Então, diz que haverá falsos doutores, ou seja, pessoas que têm o reconhecimento, que têm muito conhecimento, mas traz ensinamentos que introduzem encobertamente heresias de perdição, ensinos distorcidos, completamente distantes da palavra do Senhor, não é? E aqui aí ele vai falar da vinda do Senhor, não é? Que alguns dizem muito tardia, era muito comum pessoas dizerem que desde quando eu sou criança fala que vem Jesus e nunca vem, não é? E ele diz que esse dia chegará, virá como um ladrão de noite, né? E nós precisamos estar firmes aqui, e ele termina a carta nos aconselhando a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a de Judas, né, que eu disse que nós veríamos juntas, porque Judas também escreveu para combater os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos doutores, instrutores da palavra de Deus e sua influência destruidora nas igrejas. Então, os crentes deveriam batalhar pela sua fé, ter conhecimento agora da palavra, não é? Para não se deixarem ser enganados por falsos doutores que ensinam ensinos distorcidos, embora usem a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que alguns serão enganados, porque quem engana usa essa palavra mesmo, porque se vierem com outras palavras, aí os crentes não vão aceitar, não é? Mas o engano vem pela própria palavra. Judas era também o meu irmão de Jesus, né? E ele se converteu depois da ressurreição, como seu irmão Tiago, e se dedicou a servir aquilo que tinha rejeitado, né? Ou seja, tinha rejeitado Jesus. Os evangelhos mostram para nós que a família de Jesus não foi sempre que viu como filho de Deus, não é? Afinal de contas, cresceram com Jesus, né? E não perceberam isso, mas perceberam posteriormente. Lá em Atos, no capítulo 1:14, faz referência a isso. A data é incerta, mas possivelmente foi cerca de 67. Como eu disse, a preocupação da epístola é combater a heresia, né, que estava nascente naqueles dias, especialmente
do gnosticismo com suas tendências imorais. Era comum acreditarem que a imoralidade de toda sorte, especialmente a sexual, não tinha nenhuma interferência na vida espiritual das pessoas. Então Judas combate isso, Pedro combate isso, Paulo combate isso, João combate isso, não é? Porque nós temos visto que a vida espiritual não se desvincula de uma vida em santidade. Então, a carta só tem um capítulo, né? Depois da saudação, lá no versículo 3, ele diz que gostaria muito de escrever acerca da salvação, mas ele teve necessidade de escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? E depois ele anuncia a condenação dos falsos mestres e define a apostasia no seu caráter. Olha aqui no versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que converte em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, né? Aqui tem um versículo que ele cita explicitamente o apóstolo Pedro, né, no versículo 18, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. E ele dá várias instruções sobre a natureza e o resultado disso tudo, né? Desses falsos mestres. Ele usa o exemplo de Israel e a sua incredulidade, lá no versículo 5, olha: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, ele vai lembrar que Jesus destruiu os israelitas incrédulos. Os anjos na sua rebelião também foram castigados por Deus. Sodoma e Gomorra também foram, está lá no versículo 7. Caim, lá no versículo 11, também. Balaão na sua avareza também. Coré na sua presunção. Então, ele diz para nós nos livrarmos de pessoas que se rebeliam e que se afastam do Senhor, não é? E aqui, nessa carta, ele traz características dos falsos mestres. Olha, tem uma vida dissoluta. O versículo 16: estes são murmuradores, queixadores da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, né? Estão sempre massageando o ego das pessoas porque estão interessadas, inclusive, no que as pessoas podem dar, especialmente dinheiro, né? São pessoas que amam o dinheiro. Por isso que fala que admirando as pessoas por causa do interesse. São arrogantes e têm desprezo à sã doutrina, não é? Olha, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, nós devemos fugir de falsos mestres, pessoas que ensinam a Bíblia, mas não dão ênfase à vida de santidade, de renúncia que nós devemos ter, que não nos ensinam a entrar pela porta estreita, né? Que não nos estimulam a renunciar a essa nossa vida aqui na terra para nós alcançarmos a vida futura, não é isso? Então os crentes são conservados por Jesus e por aquele que é poderoso para nos guardar e não nos permitir tropeçar. Mas
isso não nos tira, então, a responsabilidade de andarmos na nossa fé com diligência. Então, que nós possamos ter o entendimento que é esse ensinamento de Jesus, dos apóstolos e dos ensinamentos éticos e morais do Antigo Testamento que vão dar para nós esse impulso interior e o poder que nós precisamos para vencer as concupiscências da carne e a paixão pelas coisas do mundo. Porque sendo então novas criaturas, nos afastando dos falsos ensinadores, é que nós realmente vamos garantir a nossa vida eterna, que é o que é importante para nós, porque essa vida nossa é um sopro. A vida efetivamente vai começar na vida eterna. Então, até a próxima, para nós finalizarmos as epístolas gerais com as cartas do apóstolo João e posteriormente finalizaremos todo o nosso estudo com o livro de Apocalipse. Aguardo você.